Ucrânia, eu devo ser sincera, eu pouco sabia da União Europeia. O assunto falavam os professores nas aulas. Sabíamos pouco disso, ou pelo menos na altura quando eu vivi na Ucrânia. Depois, claro, quando nós mudamos para cá, começamos a nossa vida cá, adaptamos-nos às novas regras, ao novo estilo de vida, outras pessoas. Tu olhas para outro mundo, tu de repente começas a perceber que tu também começas a mudar a mentalidade e pensar como os europeus. Não é por acaso que a Ucrânia diz sempre, nós também somos europeus. Não é só geograficamente, mas mentalmente também. Quando olhamos a Europa e o mundo nos dias de hoje, percebemos uma realidade muito diferente da que conhecíamos no início do século. Vivemos o tempo da transformação digital, da transição energética e em que há metas ambientais muito importantes a cumprir. Este é também o momento em que os Estados Unidos e a China competem política e economicamente. Na Europa há uma guerra em curso que nos obriga a repensar a segurança e o investimento na defesa. E temos também no horizonte mais um alargamento a novos países na União Europeia. Neste contexto, o que é que esperamos que seja o futuro da Europa e o de Portugal enquanto Estado-membro da União? O país e os portugueses terão seguramente uma palavra a dizer. Os meus pais tinham uma loja de roupa, abriram em 94. Por causa da crise tiveram que fechar em 99 e de repente eles ficaram sem dinheiro. Sem algum dinheiro para sustentar as duas filhas, para pagar as contas, para comprar comida, para sobreviver aos invernos na Ucrânia, porque a roupa tem que ser diferente. Por isso, o meu pai queria encontrar vários modos, maneiras onde é que ele podia ganhar mais dinheiro para poder ser, cá está, o homem da família, não é? Porquê que o meu pai escolheu Portugal? Foi muito simples, porque ele já tinha um amigo cá que trabalhava cá. E então, quando ele falou com esse amigo, ele disse, olha, aqui os salários são mais elevados, aliás, muito mais elevados, 10 vezes mais elevados, vem cá. Então aí a minha família decidiu experimentar. Eu vivo aqui 24 anos. Eu vi muita diferença da vida, muita diferença. A Ucrânia, e eu disse, o primeiro aqui trabalha leis, funciona leis de trabalho, leis da saúde, muita segurança. Na Ucrânia... De pagamento. De pagamento, na Ucrânia não. Para Portugal, a decisão de se juntar à União Europeia, ou à Comunidade Económica Europeia, dependeu mais de considerações políticas do que de considerações económicas. O esforço ou o desejo português de consolidar a sua democracia, e isso também foi o que se passou em quase todos os outros alargamentos. Com a Polónia, com a Hungria, com a República Checa, com a Arménia e agora com os países mais do leste europeu, seja dos Balcãs, como a Albânia, ou a Macedónia do Norte, ou Montenegro, ou mais recentemente da Geórgia, da Moldávia e da Ucrânia. O que eles procuram não é tanto uma integração em mercados, mas uma participação numa estrutura política que os faça sentir europeus, que os faça sentir democráticos e que os proteja para o futuro. Eu vim cá para acompanhar o meu marido. Depois de adquirir a nacionalidade portuguesa, isso abriu fronteiras. Montei o meu pequeno negócio, que são traduções. Eu trabalho para a comunidade ucraniana, ajudo mais na parte da legalização. Essa liberdade que eu estou a sentir a ser uma cidadã europeia, sem palavras, única.
dia 1 de agosto de 2005, eu mais a minha irmã chegamos a Portugal. De repente, obtendo aqui o diploma europeu, tu tens possibilidade de trabalhar em toda a Europa. Tu podes ficar aqui, mas também tu podes ir à Itália, tu podes ir à França, tu podes ir a qualquer país onde tu encontrares ou onde te sentires melhor. E claro, também a aprendizagem de muitas línguas. Eu também já aprendi italiano e foi em Portugal. O expectável alargamento tem que ser visto como algo positivo. Parece-me que a entrada destes países tem as oportunidades evidentes de termos mais cidadãos e mais consumidores, se quiser, do ponto de vista económico, mas também tem os seus riscos, naturalmente. A entrada destes países traz, desde logo, uma dinâmica diferente, por exemplo, na gestão dos fundos, porque a Europa é democrática neste sentido, entrando países que têm um estádio de desenvolvimento menor que o nosso, é para esses que os fundos serão canalizados, para eles recuperarem e convergirem para os países mais bem-sucedidos na Europa do ponto de vista económico. Portugal tem que se preparar para que o país vá ficar sem os apoios que tinha até agora e tem que perceber que, da mesma forma que nós fomos apoiados, estes novos países também têm que ser apoiados. Não há dúvida que Portugal vai perder peso relativo, ou seja, nós entramos num clube que tinha 12 Estados-membros, éramos um de 12, se passarmos já passámos para um entre 27, se passarmos para um entre 37, obviamente ainda vamos ter menos peso relativo, não é? Com o início da guerra na Ucrânia, com essa invasão da Rússia, aquilo que aconteceu é aquilo que nós já estávamos à espera, claro. Vieram muitos ucranianos a Portugal. Тепер ми приїхали вже з цілою сім'єю через війну. І, поки будемо тут, залишаємось тут. Чоловік працює, я поки з дітками вдома, старша дочка в школі, ще одна дочка зі мною вдома і маленька Третя португалка. A guerra na Ucrânia foi, do meu ponto de vista, um dos grandes acontecimentos na história europeia contemporânea, nas últimas décadas, ou seja, alterou radicalmente o contexto geopolítico, geoestratégico. A Rússia deixou de ser um parceiro bastante imprevisível enfim, incerto, passou a ser uma enorme ameaça, a ameaça mais próxima em termos geográficos, mas também uma ameaça muito séria, uma ameaça imperialista, expansionista, que utiliza argumentos em relação à Ucrânia que podem ser utilizados em relação a países que são Estados-membros da NATO e da União Europeia. Por exemplo, a União Europeia, como União Europeia e os Estados europeus, percebem que precisam de investir muito mais em defesa e, do meu ponto de vista, tem estado a aparecer muito mais também na agenda, nas prioridades oficiais, até quer dos países europeus, quer da própria União Europeia. Мар'я ночі хворі очі бачать не те, що є. Я сподіваюся, що Португалія буде ще одною такою країною-домом, яка буде мене любити, і яку любитиму я, і де я зможу творити, де я зможу співати, тому що для мене це те ж саме, що і жити насправді. Вона дивилась, вона гадала, звідки вийдеш ти. А птахи літали, шепотіли, їди. A integração das nossas filhas foi muito boa. Houve muitas oportunidades de construir a vida delas aqui. E elas conseguiram um bom emprego, uma boa formação, um bom emprego. Já instalaram as suas vidas aqui, têm amigos. Estou feliz. І ті очі кріплять кайдани на її вже холодні руки. O alargamento também trará algumas oportunidades. Desde logo, aumenta muito o peso da União Europeia. Portanto, à partida, um ator no palco internacional, se tiver mais população, se tiver uma economia maior, a nível de todos esses indicadores de poder, à partida,
a União Europeia cresce, não é? Torna-se um ator com mais peso a nível internacional. Eu diria para os países membros, como Portugal, o fundamental é pensarem numa estratégia de resposta a estes novos desafios, não é? Tentar reduzir, minorar os efeitos negativos, na medida do possível, tirar o máximo partido de novas oportunidades, até de novas parcerias. O Pacto Ecológico Europeu é tanto uma resposta ambiental como uma estratégia económica. É o plano ambicioso para fazer da Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima e mesmo autossuficiente em termos energéticos. Estamos num processo de mudança rumo a uma economia moderna e circular, com recurso a tecnologias limpas e criação dos chamados empregos verdes. Isso é uma grande oportunidade para a indústria das energias renováveis. Implica, no entanto, também custos acrescidos, seja para os agricultores, as empresas ou os consumidores. E isto tanto no contexto de cada país, como Portugal, como no todo da União Europeia. Antes da adesão à chamada, na altura, Comunidade Económica Europeia, Portugal tinha realmente uma legislação fortíssima. E estou a ser, obviamente, irónico, porque o que se dizia é que era proibido poluir. E era uma lei que já tinha muitas décadas. Obviamente, não tinha qualquer efetividade, não tinha qualquer tradução real no terreno. Havia muitos casos de poluição, principalmente na altura, ao contrário dos dias de hoje, nas zonas industriais. Nós estávamos atrasadíssimos. E, portanto, o que é que nos traz a Europa no pós-adesão, pós-1985? Traz-nos, em primeiro lugar, algo de absolutamente crucial, que é o financiamento para nós conseguirmos mudarmos tudo aquilo que tínhamos em termos, por exemplo, de tratamento da água para abastecimento humano, portanto, da nossa água de beber, do tratamento das águas residuais, portanto, dos esgotos, de passarmos a ter que cumprir legislação no que respeita às emissões das fábricas, de tudo aquilo que prejudicava a qualidade do ar, que passou a ter de cumprir valores limites estabelecidos pela União Europeia. O financiamento foi absolutamente decisivo. E a Zero, quando nasceu, teve logo como objetivo intervir nestes processos de construção da legislação ambiental e na área da sustentabilidade, mas também de verificar se essa legislação estava ou não a ser aplicada em Portugal. A transição energética traz com ela imensos desafios, mas também muitíssimas oportunidades. Em termos de desafios, começando, por exemplo, pela transição justa. Portanto, essa transição tem que abranger todos e não só aqueles que possam comprar carros elétricos ou colocar painéis solares nas suas casas. Portanto, tem que beneficiar todos, da chamada transição justa, mais a mais num país como Portugal, que tem uma grande porcentagem da população que é considerada em pobreza energética. O Pacto Ecológico Europeu toca em tudo. Tive um grande objetivo climático de redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa que causam o aquecimento global entre 1990 e 2030. Nós vamos ter aqui um desafio enorme do ponto de vista estrutural. Já estamos a sentir o drama de uma economia que precisa de materiais críticos, como o lítio, como outros elementos, que tem uma competição fortíssima, e a missão que a própria União Europeia tem para ajudar os países em desenvolvimento, os mais pobres, que necessitam de financiamento para lidar com as consequências das alterações climáticas. Esta transição energética irá, a prazo,
trazer muitos benefícios para Portugal e para a Europa no seu conjunto, em termos de maior soberania energética, menor dependência externa, nomeadamente dependência de países que têm a tendência de usar a energia como uma arma política. Não há volta a dar, o caminho é por aqui. O que temos é que ter o bom senso de ter metas que sejam execuíveis e é preciso ter algum realismo quando se pedem esforços às empresas e elas ainda estão preocupadas com outros assuntos, com a sua própria sobrevivência, com as suas próprias dinâmicas, porque as empresas, a primeira responsabilidade delas é estarem ativas, pagarem os seus salários e as suas contribuições, os seus impostos, e é isso que lhes dá o foco no seu dia-a-dia. Mas parece-me que não há outro caminho que não a Europa querer ser líder de um movimento no que diz respeito às emissões de carbono, no que diz respeito à economia circular, no que diz respeito ao tratamento responsável do plástico, à qualidade dos oceanos, à navegabilidade, à segurança. Tudo isto são valores europeus e que nós não podemos negar nem podemos voltar atrás. Os portugueses estão entre os mais pró-europeus da União, mas os níveis de participação política não refletem essa realidade. Isso é verdade particularmente para a geração mais jovem, aquela que já nasceu no tempo da Europa Unida. Aproximar os cidadãos, todos eles, das decisões comunitárias é um passo fundamental para que o projeto europeu seja, no futuro, aquilo que coletivamente ambicionamos. Eu nasci em Moçambique em 1996. Vim para Portugal para fazer licenciatura em Engenharia Civil. E fiz a minha licenciatura no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Houve um campo de oportunidades que se abriu quando adquiri a nacionalidade e passei a ser cidadão português, mas também cidadão europeu. Recentemente fui à Turquia e senti logo o impacto de não estar num Estado-membro da União Europeia. Pensei, isto aqui é uma realidade completamente diferente a partir de agora. O comportamento, a moeda, não diria a cultura, porque está aí mais uma coisa que a União Europeia nos traz, que é a diversidade de culturas. Tenho muitos amigos que gostam de discutir não só assuntos europeus, mas também assuntos políticos, mas a União Europeia acaba por ser o nosso tema de conversa quase sempre quando nos encontramos. A questão do debate sobre a União Europeia entre os jovens, eu acredito que é das mais importantes que pode existir na atualidade. A gente tem nas nossas mãos um instrumento que dá voz àquilo que são as nossas opiniões, que é o voto, que nós podemos usar para tentar influenciar ou pelo menos demonstrar aquilo que são os nossos anseios e as nossas preocupações com relação à Europa que queremos para nós hoje, para o nosso futuro. Mas para isso não é mandar lá abaixo, não é mandar abaixo a União Europeia, não. É tentar melhorar como ela funciona. Há muito esta ideia de um desafio populista, de um desafio iliberal, que eu acho que é real. Torna a Europa mais vulnerável a isso, é uma avaria da mobilidade social, uma série de crises sucessivas que muitas vezes revelaram grande incompetência das elites governativas, das elites económicas e muitas vezes também associada a isso corrupção, negociatas, portanto, posturas bastante duvidosas do ponto de vista ético e, portanto, acho que tudo isso dá realmente força aos extremos. Associado a isso há realmente um contexto internacional que também é um pouco mais favorável. A Rússia e a China ativamente promovem, sobretudo a Rússia, a desinformação, financiam alguns destes movimentos extremistas. Há realmente alguns problemas associados às imigrações, sobretudo à imigração ilegal. A tendência geral na União Europeia, também vamos ser claros, independentemente de concordarmos ou não com ela, que o que é fundamental é travar a qualquer preço a imigração ilegal, mesmo que seja preciso pagar a países terceiros que estão vizinhos da União Europeia e que são países de trânsito importantes para travar essas vagas migratórias. Agora,
Agora, a maior parte realmente das análises sérias mostram que os grandes problemas do mercado do emprego, do mercado da habitação, realmente não têm a ver no essencial com esse tipo de dinâmicas migratórias. Nós temos essa responsabilidade, quanto a mim, é uma responsabilidade partilhada de deixarmos alguma herança para quem virá depois de nós. Assim como nós recebemos uma herança de quem veio antes de nós. Há imensas coisas que nós hoje tomamos por adquiridas. Logo, a paz é um dos exemplos que me vem em mente. Há imensas coisas que a gente toma por adquiridas que não devíamos tomar por adquiridas. Porque exemplos como o que está a acontecer agora na Ucrânia nos lembram da importância de preservarmos a paz e os valores, por exemplo, que nos unem e lutarmos por eles. Daí, eu achar que a questão da participação dos jovens é um imperativo. Eu acho que para Portugal não há uma boa alternativa em relação à União Europeia, em termos de prosperidade, de segurança, e também estou convencido que a União Europeia, se olharmos racionalmente para os interesses e para os valores dos europeus, faz todo sentido. Ou seja, num mundo cada vez mais conflituoso, mais perigoso, em que temos grandes potências continentais em ascensão, como a China e a Índia, com populações, com dimensões gigantescas, se os europeus quiserem continuar a ter alguma influência na agenda global, algum peso na agenda global, precisam realmente procurar convergências, de procurar um máximo de coesão para poderem, no fundo, contrabalançar estas potências emergentes que têm dimensões colossais em termos de população, dimensão territorial, como a China, como a Índia. É irrealista pensar que Portugal seria mais soberano fora da União Europeia. Portugal ganha soberania na medida em que ganha eficácia governativa e também ganha poder de influência para decisões que são importantes e que acontecem no seio da União Europeia. E que se Portugal estivesse de fora da União Europeia, não estaria sequer sentado à mesa. O Reino Unido saiu da União Europeia para ser mais soberano, mas a verdade é que, como o principal parceiro comercial do Reino Unido é a União Europeia, o que a saída da União Europeia fez foi que, atualmente, o Reino Unido tem que adotar todas as regras e todas as leis necessárias impostas pela União Europeia para fazer comércio com ela e, no entanto, como saiu da União Europeia, já não consegue influenciar essas leis nem essas regras. Portanto, o Reino Unido perdeu ou ganhou soberania com a sua saída? Eu acho que perdeu. Na Europeia, globalmente, somos um grupo de pequenos países, ou países de média dimensão. Mas, em conjunto, somos uma potência económica. Uma potência económica que tem voz e capacidade de influenciar as relações comerciais no mundo, a globalização, que tem capacidade de influenciar os grandes movimentos financeiros a nível internacional. Em relação a cada um desses aspectos, cada país da União Europeia seria incapaz de fazer ouvir a sua voz e dentro da União Europeia tem certamente um impacto diferente. Não é possível ter o espírito europeu e não é possível criarmos esta dinâmica europeia se não tivermos cidadãos conscientes e informados. E parece-me que aí falhamos todos. Falhamos todos os europeus, todos os Estados-membros ainda têm muito que fazer sobre esse ponto de vista. Somos muito rápidos a criticar a Europa e somos muito lentos a elogiá-la. E a Europa é muito mais do que fundos comunitários, é muito mais do que projeto Erasmus, é muito mais do que sanções, é muito mais do que apoios e livre circulação de bens, pessoas e capitais. A Europa é um espaço livre, um espaço dinâmico, uma região economicamente sustentável que tem um efeito muito positivo na vida das pessoas. A
própria globalização será muito diferente nas próximas décadas, porque está em transformação a relação tanto política e económica da Europa face à China ou aos Estados Unidos. E o eventual alargamento da União a mais 10 países vai redesenhar a Europa, alterar a distribuição dos fundos e mexer também com a forma de nos governarmos. É que há interesses europeus múltiplos, não há uma visão única da Europa, pelo que é mesmo obrigatório procurar consenso. O diálogo entre os decisores políticos e o envolvimento cívico são essenciais para combater o populismo e, ao mesmo tempo, fortalecer a União Europeia face a tempos que serão seguramente mais incertos. Mas qual será, afinal, o lugar da Europa num mundo cada vez mais fragmentado e em conflito? Neste contexto tão desafiador, há uma certeza. Portugal vai ter um papel tão decisivo quanto o de qualquer outro país na definição do que será a União Europeia do futuro.